Eu detesto ser voz contrária dos descontentes, ser voz contrária da maioria, mas eu gostei sim da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Paris 2024. Lamento se você veio até aqui para ouvir o hate, porque você não vai encontrar o hate dessa vez. Pelo contrário, muito provavelmente eu vou terminar esse vídeo fazendo hate contra você que achou essa cerimônia ruim. Não, tô brincando. Eu não quero levantar o hate dos descontentes. Você tem todo o direito de não ter gostado da cerimônia de abertura dos jogos. Aliás, você tem todo o direito de não ter entendido metade do que você viu, porque, convenhamos, o que a gente conhece da cultura e da história da França? Quer dizer, a gente é muita gente, porque eu conheço alguma coisa, e, aliás, papel de comentarista, papel de quem está na narração, é justamente colocar contexto para a narrativa. E neste aspecto, eu acho que o trabalho da Cazé TV foi excelente. Eu acompanhei a cerimônia de abertura pelos caras, gostei muito da transmissão. Vou ver ainda o que aconteceu na Globo e no Sport TV, porque eu gravei as duas. E tô sabendo de alguns atropelos, tô sabendo que o Galvão Bueno deu trabalho para o Luiz Roberto, mas vou ter minhas impressões depois sobre essas transmissões, e aí eu escrevo alguma coisa nas redes sociais, ou se não, lá no blog. Por que eu gostei desta cerimônia de abertura dos Jogos de Paris? Primeiro, porque a logística desse evento foi uma verdadeira loucura. Para pensar o que é você realizar diferentes performances em diferentes locais da cidade e transmitir tudo ao vivo para o mundo inteiro. É um desafio hercúleo, ainda mais que começou a chover, e é quase certo que eles não tinham os melhores ângulos de câmera por conta da chuva, e aí eu acho que foi uma falha da organização não estimar a previsão do tempo e a possibilidade de uma condição climática não ser tão favorável para equipamentos eletrônicos. E eu estou falando sobre isso porque o pessoal da imprensa tomou chuva com monitores e computadores, o que não é recomendado quando você está utilizando equipamentos eletrônicos, não é mesmo, comitê organizador da abertura dos jogos? E eu estou falando isso só para dizer que não foi perfeito. É claro que tiveram algumas adversidades. Agora, tem gente falando que foi ruim sem dar muitos argumentos para isso. Ah, porque foi maçante. Toda abertura, ou toda cerimônia de abertura de Jogos Olímpicos dura pelo menos 4 horas. Ah, porque eu não entendi nada do que eles fizeram. Bom, você não é obrigado, como eu disse, a saber sobre tudo o que aconteceu na história da França, mas pelo menos se abrir para o novo, né? Se abrir para aquilo que os caras estão apresentando. Ah, eu não gostei porque eles fizeram um discurso para diversidade, eles fizeram um discurso de lacração. Como você é chato, né? Como você quer que o mundo não mude? Como você quer que o mundo seja exatamente do jeito que sempre foi e que ele não possa evoluir, que novos discursos não possam aparecer, que os diferentes não possam ser incluídos na festa? Eu não tenho problema com isso. Nenhum problema. E eu acho que esse recado que a França dá, principalmente depois dos últimos acontecimentos envolvendo as escolhas de parlamento, enfim, toda aquela confusão que deu, aquela virada inacreditável no segundo turno, Marine Le Pen tá triste por conta disso, né? Tudo isso e esse evento acontecer da forma como aconteceu, contando as histórias que contou, querendo assumir as narrativas, inclusive de reparações históricas, dar protagonismo para o papel da mulher, dar visibilidade para a diversidade, promover os grupos LGBTQIAPN+, promover os imigrantes, os refugiados, proteger os refugiados. Esse lance de colocar a equipe, a seleção, ou os atletas refugiados logo após a Grécia é sim uma forma de promoção desse grupo de atletas que estão ali praticando esporte por motivações que vão além da maioria dos atletas que estão ali, porque precisam enfrentar zonas de conflito, guerras, governos corruptos, visões ditatoriais de mundo, e estão lá e realizando o esporte, promovendo o esporte. É algo além do que ganhar uma medalha, enfrentar um adversário, ganhar uma partida. Eles estão ali efetivamente pelo espírito olímpico. O lance de ser a primeira Olimpíada a ter a mesma quantidade de homens e mulheres,
uma Olimpíada que aceita a diversidade, aceita os atletas independente da questão de gênero, que promove a diversidade de forma ampla. Será que é isso que está incomodando as pessoas que não gostaram da cerimônia de abertura? Porque, sinceramente, eu não me incomodei com 25 ou 30 minutos de Pomperô. Sabe o que é Pomperô? Isso é uma coisa década de 90. É aquela música do... Eu acho engraçado a Europa, principalmente a França, porque parte da França não saiu do Pomperô, não saiu da década de 90. Dance music e disco music ainda são muito tocados na França, e até por isso que faz todo sentido, por exemplo, o breakdancing virar esporte olímpico. Total sentido. Vai ser incrível o break ser uma competição olímpica e uma disputa olímpica em Paris. E é claro que os gêneros musicais mais pop estão diretamente ligados aos grupos mais diversos da sociedade, a comunidade, de novo, a comunidade LGBTQIAPN+, se diverte muito mais do que nós, héteros, porque eles aproveitam mais a pista de dança do que a gente, devo reconhecer. Então, esses tópicos podem ter incomodado uma parcela da população. E eu entendo isso. Eu entendo que as pessoas se incomodem com o diferente, se incomodem com o mundo em transformação. Só que eu não sou obrigado a concordar não, tá? Daí a dizer que a cerimônia de abertura foi ruim quando teve uma logística complicadíssima, mobilizou uma cidade inteira, teve evento em diferentes lugares e dá recados tão claros de um mundo em transformação, eu não tenho por que reclamar não, tá? Aliás, eu tô tão de bom humor que eu não tenho tanto a reclamar da roupa do time Brasil, porque olhando de longe até que ficou bacana. O problema é quando você olha de perto. Na verdade, eu entendo a polêmica do uniforme do time Brasil, já que a gente vai ter que entrar nesse tópico. O problema todo tá no composê, tá no conjunto. Faz sentido. Aquela saia com a jaqueta jeans com o tucano pregado, costurado na parte de trás. Me desculpa, Riachuelo, mas vocês não gastaram 2 anos para desenvolver esse uniforme. Não, nem que a vaca tussa. Não custou, não levou 2 anos da vida de ninguém para desenvolver aquele design do uniforme. Mas, olhando de longe, quando estava todo mundo lá no barco balançando a bandeirinha do Brasil, eu até pensei, de longe não é tão ruim assim. Tivemos coisas piores em termos de uniforme de delegação na cerimônia de abertura dos Jogos. Então, eu entendo que o que nós assistimos ontem, porque eu vou publicar esse vídeo no sábado, o que nós assistimos ontem em Paris, a gente vai ver lá na frente como uma verdadeira revolução. Eu não sei se vai acontecer de novo. Eu não sei se Los Angeles vai ter coragem de fazer isso em 2028, porque a cidade não comporta. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, o fato de Paris ter se mobilizado e parado metade da cidade para colocar um evento de cerimônia de abertura da forma como colocou, realmente é de aplaudir de pé. Minha opinião, este é o meu canal de vídeos, o que importa é a minha opinião aqui. Vocês podem até deixar o hate nos comentários, mas eu estou filtrando tudo. Vozes contrárias verborrágicas não tem espaço aqui há muito tempo. Mas na minha opinião, e olha que eu sou um cara que eu sou, enfim, extremamente... Gente, não foi pior do que a cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2014. Tá? Vamos combinar que não foi pior? Vocês se lembram do maior gasto da história de papel crepom quando os belgas vieram aqui e fizeram aquela porcaria de cerimônia de abertura? A cerimônia de abertura que era tão ruim que tinha Pitbull, Jennifer Lopez e Cláudia Leite cantando o tema da Copa do Mundo. Foi ruim nesse nível. Dizem que a Cláudia Leite estava fazendo, na época estava fazendo como é que fala? O cosplay da Galinha Azul. E eu acho essa piada horrível, tanto quanto misógina, e eu não apoio essa piada, apesar desse discreto sorriso que vocês estão vendo no meu rosto nesse momento. Então, vamos parar de reclamar. A gente teve, de novo, a abertura da Copa do Mundo de 2014, que foi péssima, tá? Essa sim foi horrível. No caso da cerimônia de Paris,
Foi tudo muito emblemático, tudo muito simbólico, tudo muito representativo, com recados claríssimos. Teve até referência a Joana d'Arc. A França quis ressignificar o papel de Joana d'Arc na própria história. Sem falar que pela primeira vez na história, atletas, no caso, um homem e uma mulher ascenderam a pira olímpica, e terceira edição dos Jogos que atletas negros ascendem a pira olímpica. Isso começou no Brasil em 2016. Em 2020, Naomi Osaka ascendeu a pira olímpica no Japão. E isso porque o Rui Hashimura foi porta-bandeira também nos Jogos de Tóquio. E agora a gente tem 2 atletas franceses negros que ascenderam a pira olímpica. Isso para mim é muito emblemático, muito representativo. Discursos claríssimos anti a discriminação contra imigrantes refugiados, discursos raríssimos e claríssimos contra o racismo, discursos que a França deixa claro para o mundo qual é a sua visão de momento em relação a como eles se enxergam, a sua própria história e qual é o recado que eles querem passar sobre como eles devem se ver como nação. É como o lema da Revolução Francesa bem diz: liberdade, igualdade e fraternidade. Como é que pode ter algumas pessoas que são contra esse lema? Todo mundo quer isso para a vida. Aliás, como foi bem dito na transmissão da Casa TV, foi a França que mostrou para o mundo o que era um movimento libertário. A Revolução Francesa é uma aula para o mundo. Aliás, até mesmo a associação da Revolução e da Liberdade é associado ao amor e as diferentes formas de amar, que também foi emblemático. A representação da importância da literatura francesa, da literatura que libertava as mulheres, o que também é um ato de revolução. Sabe, a gente tem que ver nas entrelinhas o que foi que aconteceu e entender nas entrelinhas quais foram os recados que foram passados. E da mesma forma como aconteceu em Tóquio 2021, que representa os Jogos de 2020, eu entendo que a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos também é uma forma de mandar mensagens para o mundo sobre o que aquele país é como nação, como cultura, como a forma de se enxergar e enxergar a si mesmo em relação ao mundo. A França fez isso de uma forma exemplar. E tamanha logística, tamanha complexidade da cerimônia de abertura, fazendo tudo acontecer em boa parte da cidade, não me dá muito espaço para dizer que o que aconteceu foi ruim. Vou repetir o que eu escrevi no Twitter. Gente que tirava 7,5 em educação artística estava lá dizendo que a cerimônia de abertura dos Jogos de Paris foi ruim, sendo que a gente tem como parâmetro de comparação, sim, a abertura da Copa do Mundo de 2014. Eu lamento em ser voz contrária em relação a boa parte ou a maioria, se bem que eu não sei se é a maioria. Tinha algumas pesquisas rolando dizendo que 70% da galera da internet não havia gostado da cerimônia de abertura. Mas faz tempo que o Twitter é apenas um recorte da narrativa. Não representa o grande público, não representa a sociedade como um todo. É um recorte da sociedade, é um escopo, é um grupo que está ali representado. Como pessoa que consegue olhar além das camadas, particularmente eu gostei do que eu vi. Uma das melhores cerimônias de abertura de Jogos Olímpicos, uma das mais revolucionárias, uma das cerimônias que saíram do lugar comum e foram um ponto fora da curva positivamente. E é seu direito não gostar disso. Tudo bem, é seu direito. Só que quando não gosta de alguma coisa, argumenta, meu filho. Coloca argumentos para aquilo que você não gostou. É muito mais interessante apresentar com pontos e contrapontos do que simplesmente não gostar porque um evento apresentou pautas da qual você não se identifica e não gosta. Aí é muito mais um problema seu do que do evento. Dito isso, a edição 2024 dos Jogos Olímpicos está oficialmente aberta. Não sei se vou gravar vídeos todos os dias sobre esse evento porque confesso que é cansativo, eu quero só apreciar os eventos, a não ser que aconteça algo extraordinário, como, por exemplo, spoiler, tema do vídeo de amanhã, por que diabos o jogo Argentina e Marrocos teve 15 minutos de acréscimos e resultou naquela confusão que fez com que a partida terminasse 2 horas depois
com a vitória de Marrocos, o que foi bem legal e muito divertido. Nada contra a Argentina, mas não merecia terminar daquele jeito que terminou, porque era injusto com o Marrocos. Enfim, se você não gostou da cerimônia de abertura dos Jogos de Paris, problema seu, paciência. Eu gostei, isso é o que importa. Só minha opinião vale, eu tô certo, o mundo tá errado e eu estou aqui demonstrando toda a minha empatia e arrogância no final do vídeo.